Olá, eu sou o professor Heraldo, o professor doutrinador, não discriminador. Não discrimino a ninguém, correto? Não sou daqueles que tomam um copo de leite dizendo que pertence à elite branca, eugenista, bolsonarista, correto? E é engraçado dizer que tubaína é da esquerda, porque tubaína, quem toma geralmente, o tubaína é o que dá mais lucro para os botecos que servem refeições, né, antes do Covid, digamos assim, antes da pandemia. E geralmente são peões de obra, no bom sentido, não sem discriminação, trabalhadores de obra, operários em si, não é, de construção civil e também das, como a gente pode falar, das automotivas, né, das automotivas que eu falo mecânicos, né, mecânicas, porque tem açúcar, né, e o açúcar é importante para quem trabalha pesado, como comer bastante arroz, feijão, para quem tem um trabalho pesado, isso é muito importante, né? E eu, Heraldo Pieroni, o professor Heraldo, professor doutrinador, leio Nietzsche, leio Espiritismo, leio Mark Bloch, leio um monte de coisa, porque eu quero me manter informado. E esse vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês, não é? Que também vou passar em forma de podcast no megafone, que é História com Ciência, professor Heraldo, História com Ciência. Estou avisando para vocês que fake news com robôs, ele está polarizando o Brasil. O Bolsonaro, em vez de ser macho o suficiente para ser um político e coordenar o país, tentar nos tirar dessa pestilência aí da pandemia do coronavírus 2, né, o SARS-2, ele está polarizando, né? Você tem latino com um copo de leite, você tem o Bolsonaro, que significa os bolsominions, os bolsonaristas, que significa também a elite branca no poder, a eugenia, certo? Nos Estados Unidos vocês estão vendo brigas, né? Manifestações por causa da morte do afrodescendente. Eu penso, eu tenho certeza que nós estamos numa fase difícil. Me pediram para fazer um vídeo, mesmo com imagens, sobre o Nibiru, sobre alinhamento dos planetas, que isso aconteceu em 2012, né? Eu acredito, não sei. Falar também sobre outras coisas. Eu tenho muitas coisas escritas, né? Até eu colocar aqui, ó, na República Platão. Eu tenho no meu site heraldopieroni.com, www.heraldopieroni.com. Heraldo Pieroni, se você quer saber meu nome, Heraldo Pieroni sem H. Eu tenho no meu site várias indicações, blogs no meu site, vários vídeos. Eu tenho também em PDF o livro do Alcir Lenharo, que é sobre o nazismo, não é? O triunfo da vontade. Então, tem várias coisas lá que você pode estudar e fugir das fake news. Eu vou falar um pouco do Nibiru aqui, não é? Esse vídeo está com 3 minutos, eu não quero fazer muito comprido, talvez no máximo 10, 15 minutos. Nibiru é o planeta que eles falam, né? Que está ligado aos sumérios. Aos sumérios, há 5.000 anos atrás, mais ou menos, quando começou a revolução agrícola no mundo, entre 10 e 5.000 anos atrás, os sumérios foram os primeiros, né, digamos assim, a trabalhar com a escrita. E eles falam que isso vem dos Nibirus, que são ETs de outro planeta, né, aquele ETzinho ou verde ou cinza. Eu tenho um bonequinho aqui, mas eu não vou pegar o bonequinho agora. Verde, né, parece o Hulk assim. Mas ele é magrinho, aquela cabeça grande, aquele olho assim, né, parece formiga, mosca, sei lá. Então, assim, não é que eu não acredito nisso, mas assim, eu acredito que, como Nietzsche, você tem que pensar na Terra, você tem que pensar no seu presente, e você tem que ser o super-homem, você tem que ser criador. Você não pode ser uma ovelha de rebanho que siga pastor, como já falei em outro vídeo, que eu estou com uma camisa igual a essa, só que preta. É por isso que eu mudei a camisa, né? Mas ele está sendo gravado agora, dia 31 de maio, esse vídeo, tá? O outro, eu estava falando daquela maldita reunião ministerial lá. Então vamos voltar ao Nibiru, tá? Para não enrolar. Existe Nibiru? Pode existir.
esse planeta, para os kardecistas, né, eu fui kardecista há muito tempo, para o kardecista é o chupão, conhecido como chupão. E o chupão ele vai levar as pessoas que não estão preparadas para ficar na Terra, para a renovação da Terra. Eu, quando tinha lá meus 12, 13 anos, até os 20 anos, eu não entendia muito bem sobre essas coisas. O que eles queriam dizer com isso. E eu tenho muitos amigos meus, eu tenho 55 para 56 anos, eu tenho muitos amigos meus de 70 anos, 75, 85 anos, kardecistas, que falam que essa pandemia é um flagelo de Deus. Mas se eu pegar esse livro aqui, ó, tá? Sociedade Feudal, de Mark Bloch, está refletindo aqui, né? Ele vai falar que na Idade Média os caras acreditavam que Jesus tinha dito que no ano 1000, mais ou menos, 1000 anos, a Terra ia acabar, ia ter o juízo final. E é interessante porque ele fala aqui também, né, quando ele trabalha com a mentalidade e a economia, ele está falando que naquela época as pessoas não tinham muita noção de tempo e espaço. Conrado II, o rei do Império Sacro-Germano-Romano, um negócio assim, morreu muito jovem, era iletrado. Muitos reis eram iletrados. Você ter livros, não tinha livro assim publicado, era escrito à mão. Tá? Estou falando 1100 e pouco, 1096, 1200. Então, assim, 1000, né, o ano 1000, eles não tinham muita precisão com as datas. O que era importante para eles, que mais assustava, era uma grande tempestade. Uma tempestade que acontecesse em algum lugar, assim, uma tempestade horrível. Uma peste, não é? Eu até vou por aqui para vocês lerem. Uma peste. Está na moda, né? Os caras colocar livro para dizer que é intelectual, né? Eu, como Nietzsche, eu nunca sei de nada. Estou tentando aprender, né? Então, de certa forma, assim a gente pode dizer que a peste em si pode ser um flagelo de Deus, como eles achavam na Idade Média. Alguns clérigos achavam que era o ano 1099 que a coisa ia acabar. Peste, catástrofe, guerras, epidemias, que tinha muito na Idade Média. As crianças morriam em grande quantidade. Até antes do século XII, antes do crescimento populacional na Europa, você tem muitas mortes, você tem falta de troca de moeda, falta de comércio, as pessoas viviam mais isoladas. Então, era muito difícil você acreditar que existe uma data certa para o mundo acabar. Mas uma tempestade, uma catástrofe, uma seca, uma péssima colheita, tudo era para você desconfiar da natureza. Você achar que o demônio, de certa forma, está lá. Porque na mentalidade dos clérigos daquela época, da poesia também dos clérigos, o mundo ele é superior, o mundo está lá em cima, além das nuvens, é o mundo de Deus, pintadinho. Então aqui você é uma viagem, você está viajando. É como pensam os kardecistas também. E, de certa forma, alguns elementos da Umbanda e do Candomblé. Você está numa viagem, tá? Você está aqui para sofrer, para passar, expiação e prova, e de certa forma o sofrimento está aqui. Então na Idade Média você tinha que obedecer os clérigos e quem mandava na terra, os reis, aqueles que eram senhores da guerra. Você tem que obedecer esses caras, porque eles sabem para onde você vai. Isso é muito estranho, porque hoje, em pleno século XXI, existe essa coisa, você tem que acreditar no Bolsonaro, no seu ministério estranho, você acredita que isso é um flagelo de Deus. Hoje mesmo, no meu celular aí, tocou umas 10 da manhã o telefone, uma tal de Alexa. Olha, eu estou telefonando aleatoriamente para passar uma mensagem de esperança. Eu falei para ela, desculpa, estou indo no banheiro cagar. Tá? Você pode ligar outra hora? Não, eu falei isso mesmo, cara. Sabe, eu acredito assim, invasão de privacidade é uma coisa complicada. Eu assim, gosto muito de Karl Marx, gosto muito do Engels, certo? Mas eu acredito assim que vai demorar muito, muito para nós, seres humanos, percebermos que nós somos mercadorias. Como Japin disse, nós somos mercadorias. Você é mercadoria, eu sou mercadoria descartada. A gente tenta fazer alguma coisa para ter como é que fala lá, o cascalho para sobreviver. A gente tenta fazer alguma coisa,
Mas, de certa forma, eu não acredito que... Eu não sei se existe realmente esse negócio do Nibiru, que que tem um chupão que vai levar embora as pessoas que não merecem. Os crentes falam vai ser arrebatado, arrebatados bons ficam os maus. Aí na Umbanda falam que vão embora. Não vou desgeneralizar, tá? Não estou dizendo que é geral. Que muita gente vai voltar para o planeta dos macacos lá, né? Você vai ir para um planetinha das cavernas e você vai tentar ajudar os caras lá a fazer fogo, ou inventar roda, a fazer tinta, escrever, sei lá, falar, caçar, pescar, se matar. Eu creio que nós vamos passar por uma dificuldade muito grande, certo? Eu não sou vidente, eu não sou profeta, sou porra nenhuma, mas a gente vai passar por uma dificuldade muito grande porque o preconceito ele se alastra. E se você estudar história, em toda época de crise econômica, política, social, você aumenta as diferenças. E você vive num país chamado Brasil, que é um dos países que existe a maior desigualdade social e de renda mundial. Tá? O nosso PIB pode ser bom, nós podemos ser a 8ª economia do mundo, mas a distribuição de renda é ruim. E não é por mérito, não é por fato de você ter estudado ou não. A ignorância reina porque o reinado da ignorância faz com que Bolsonaros estejam lá em cima e que muita gente pobre da periferia e também rica, não da periferia, e mais ou menos a classe média decaída, principalmente a classe média que caiu muito nesses últimos 15 anos ou 10 anos, desses 10 anos, digamos assim, ela acabe acreditando em Messias, em falsos profetas. E também aqui, ó, eu não sei se eu falei, vou repetir, no livro do Mark Bloch, A Sociedade Feudal, escrito nos anos 40, 1940, para quem não sabe, nessa época, existia uma coisa interessante. Quando um príncipe tomava conta de um poder político, e esse príncipe no seu reinado, digamos assim, no seu principado, ele levava o mundo à decadência, ele em si era visto como um anticristo. Em 1000 e pouco, 1050, 1200. É muito engraçado, né? Quem sabe o Bolsonaro não é o verdadeiro anticristo que se passe por Messias? E você não deixa de ser, como diria Nietzsche, na Gaia Ciência, e assim falava Zaratustra, e também no anticristo? Quem sabe você não é apenas uma ovelha no rebanho, uma ovelha que acredita no que esses hipócritas medíocres, falsos e anticristos dizem. Por isso que eu falo, antes de acreditar que essa pandemia seja um flagelo de Deus, nós somos culpados por ela, porque nós somos mercadorias. Nós somos ávidos por dinheiro, por poder. Nós queremos ter poder, e poder no capitalismo está no dinheiro. E está em você morar tranquilo, em você ter saneamento básico. Você tem que lutar contra aqueles que não te dão saneamento básico, que não te dão uma boa renda, aqueles que não te dão uma boa educação, que não te dão um bom hospital. E este é o poder público. É prefeito, é governador e é presidente da república. Você tem que se unir e lutar contra eles. Não acreditar que num pastor de igreja, um pai de santo, um padre, ou essas pessoas te tocam como rebanho. Correto? Você pode ter sua religião e sua religiosidade. É importante. Mas você não pode ser burrinho de cabestro ou aquela ovelha que vai ser sacrificada num ritual demoníaco pelo anticristo que está no poder. Tá bom? Você é culpado e responsável por isso. Como eu também sou. Correto? A pandemia ela é fruto da aglomeração do capitalismo, porque nós somos mercadorias. Então, antes de fazer 15 minutos, eu encerro esse vídeo e vou colocá-lo ainda hoje, acredito, no YouTube. Perfeito? Se você gostou, clica lá, se inscreve no canal, dá o joinha, faça comentários e na descrição dele vai estar recomendado várias coisas para você seguir, ok? Heraldo Pironi, professor doutrinador, o professor Heraldo, e vai estar no podcast também. Até mais!